Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar assistindo essa aula, mas espero encontrá-la muito bem para poder ouvir um pouco daquilo que eu tenho para contribuir com você sobre os meus hábitos e rotinas saudáveis. Não só a alimentação, mas também a rotina. Eu me chamo Maria da Conceição, mas todos me chamam, atendo, né, como Conceição. Nas redes sociais, o meu arroba é arroba sou Conceição Lima. Sou casada, tenho 2 filhos e na data de hoje eu tenho 41 anos. E através dessa aula eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, do que me levou a buscar essa rotina e essa alimentação mais saudável, e o porquê eu optei em criar, em me adaptar a essa rotina. Ah, mas Conceição, alimentar é tudo igual. É, sim, né? Nós nos alimentamos para ter energia de vida, para fazer todas as atividades que nós temos de fazer e exercer durante o nosso dia, né? Assim como nós, quem é mãe, né? Tem uma rotina talvez ainda mais exigente. Mas tudo começou, né, quando eu tinha lá meus 34 anos, em uns exames de rotina, e eu vi, né, a médica observou uma alteração, né, na minha tireoide. Então, desde lá para cá, né, eu tive um hipotireoidismo, junto com o hipotireoidismo veio artrite reumatoide, colesterol um pouquinho alterado, outros exames também um pouco alterados, principalmente os exames, né, de parâmetros inflamatórios. Então, de lá para cá, eu me vi tomando uma quantidade de medicação muito grande. E foi quando eu decidi que eu não gostaria de ter na minha rotina, né, com tão pouca idade naquela época, consumir tanto medicamento. E aquilo me deixou um pouco contrariada, me vendo com a quantidade de medicação, né, que eu estava tomando, né, tanto para a artrite reumatoide e o hormônio para o hipotireoidismo. De lá, então, comecei a pesquisar alternativas do que eu poderia melhorar, do que eu poderia fazer para contribuir com a minha saúde, que pudesse fazer com que eu tomasse menos medicação, menos medicamentos, né? Foi quando eu encontrei na alimentação essa possibilidade de, através dos meus hábitos, né, da minha rotina, da minha alimentação, conseguir chegar numa remissão dessa doença autoimune. Que até então, para mim, o nome autoimune era algo que eu nem nunca tinha ouvido. Né? Eu ouvia as pessoas falarem de artrite reumatoide, eu ouvia falar sobre hipotireoidismo. Quando falavam em hipotireoidismo comigo, eu imaginava assim, a pessoa tem facilidade em ganhar peso porque tem hipotireoidismo. E eu ouvia muito isso, as pessoas falando, né? Eu não consigo emagrecer porque eu tenho tireoide, nem era tanto hipotireoidismo. Então eu ficava pensando assim, nossa, gente, eu nunca fui gorda, eu nunca tive sobrepeso, e agora então eu vou ter sobrepeso, porque eu tenho hipotireoidismo. Na minha cabeça era isso, né? Eu não entendia muito bem. Então, aí daí que eu fui pesquisar sobre hipotireoidismo, sobre as doenças autoimunes, e que a alimentação era algo, um pilar muito importante para contribuir com a remissão dessas doenças. Então, foi quando eu comecei a estudar sobre a alimentação, como que ela poderia contribuir comigo, né, para a cura dessas doenças, ou nem como doenças autoimunes não têm cura, poderia chegar numa remissão. Então, foi quando eu decidi, né? Vou ter uma vida, uma rotina mais saudável, buscando a remissão desses doenças. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Por que ser mais saudável? Por que ser saudável? Porque é o melhor investimento que você pode fazer por você. Pois buscar estar saudável reduz queixas,
incapacidades, aumenta a longevidade, o bem-estar. Você tem uma qualidade de vida melhor, né? Menos dor, menos queixa, aumenta a disposição. Dentre os benefícios também, né, tá uma boa digestão. Um sono de qualidade, porque o sono também ele está inteiramente ligado, né, à nossa rotina alimentar, à nossa rotina desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, tudo interfere. A nutrição atrelada com uma rotina saudável, né? Ela te ajuda a alcançar esses benefícios, porque não é só comer direito, não é só se alimentar de forma mais saudável, é necessário buscar hábitos mais saudáveis, né? Buscar maneiras de viver de uma forma mais saudável, né? Tanto na alimentação, na sua rotina de atividade física, seja qual atividade física for, né? Que às vezes você não gosta de uma musculação, mas gosto da caminhada, mas gosto de correr. Ah, eu gosto de dançar. Então, tudo é uma maneira de movimentar o corpo. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, as mudanças de hábito é assim, essencial para a saúde. E ter a saúde como prioridade. Adequar a sua rotina dentro da sua realidade, dentro daquilo que você consegue fazer, né? Se é preparar as coisas com antecedência, se você precisa acordar mais cedo para você organizar como vai ser a sua alimentação naquele dia. Ah, eu trabalho a semana inteira e a minha rotina é muito corrida. Então, vou usar o final de semana para poder deixar os alimentos ali todos preparados para que você possa conseguir, né, é, ter uma rotina de preparos, né, bem planejada para a semana toda, para que você não saia do seu plano alimentar. Então, é essencial esse planejamento, né, para uma vida mais saudável. Que a sua alimentação seja adequada, né, o sono, atividade física, prática de relaxamento, né, a buscar coisas que você faz e que você se sente mais relaxado. Coisas que você faz, né, durante a sua semana, mesmo que na sua rotina de trabalho durante a semana, você não consiga tirar momentos de relaxamento, mas que no final de semana você tire 1 hora, 2 horas, para fazer coisas que te deixam relaxado, que te tragam bem-estar, né, que sejam relações, né, a sua relação, o seu ambiente, tem sido relações sadias? Tem trazido benefícios para você? Tem te impulsionado a você buscar coisas que te tragam qualidade de vida? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos relações, né, com pessoas que são muito tóxicas, que ao invés de nos fazer bem, ela nos faz mal. Ao invés de ela nos ajudar a alcançar objetivos que tragam benefícios para nós, elas nos puxam para baixo, nos tiram do nosso foco. Então, é necessário, né, dentro dessa rotina, a gente buscar essas pessoas que nos ajudam a ir para o mais, que nos ajudam a alcançar a rotina que nós desejamos. É essencial. E como começar? Um dos primeiros pontos, né, todo mundo fica com medo, é excluir e reduzir um pouco do consumo de açúcar. Porque nós, brasileiros, nós temos o hábito de consumir açúcar demais. Praticamente todos os alimentos que nós consumimos, desde a hora que nós acordamos até na hora de dormir, ele tem açúcar, contém açúcar, né? Nós temos mania de adoçar demais. Nós adoçamos o nosso suco, nós adoçamos o nosso café, nós vamos tomar um chá, a gente adoça. Então, é necessário, né, que a gente reduza esse consumo de açúcar, excluir um pouco, né? Até os adoçantes dietéticos, eles também fazem, geram malefícios para a nossa saúde. Então, até ele nós precisamos diminuir o consumo. Se nós vamos consumir, que a gente consuma pouco, né? Interessante, né? Às vezes não é excluir totalmente, mas reduzir.
que a partir do momento que a gente reduz, a gente consegue, de maneira gradual, ir excluindo e acostumando com coisas sem adoçar, né? Então, é o primeiro ponto. E por que a gente fala sempre do açúcar? Porque o açúcar é algo que tem um índice glicêmico muito alto. Então, tudo aquilo que nós adoçamos, que é muito doce, ele tem um índice glicêmico alto, que torna aquele preparo e aquele alimento com uma carga glicêmica muito alta. Por que, Conceição, você está falando de índice e carga glicêmica? Que é um ponto essencial quando a gente pensa no nosso controle de inflamação do corpo, porque quando nós consumimos alimentos que, né, quando formamos o nosso prato, né, nós colocamos um arroz, feijão, um legume, uma carne, uma salada, e a soma desse prato nosso tem uma carga glicêmica muito alta, acontece um pico insulínico após a gente consumir aquele alimento ou aquele prato que nós montamos. Então, esse pico insulínico, ele causa o quê? O aumento da nossa inflamação do corpo, assim como o ganho de peso. Então, quando nós controlamos o índice glicêmico e a carga glicêmica daquilo que nós consumimos, nós também conseguimos controlar, né, a perda e o ganho de peso. Quando nós consumimos alimentos com cargas glicêmicas bem baixas, que somados, né, no decorrer do dia, vai dar uma carga glicêmica baixa, né, ou média pelo menos, nós vamos conseguir, né, ter a tão sonhada perda de peso para quem quer emagrecimento, ou o controle da inflamação do corpo. Então, essa carga e esse índice glicêmico, nós conseguimos encontrar essa tabelinha com a relação dos alimentos, né, aí pode baixar e você olhar para ver quais alimentos têm carga menor ou índice menor, né? Porque o índice glicêmico baixo de cada alimento é igual a 10 até 10, o médio é de 11 a 19 e o alto é maior que 20. Isso aí olhando para o alimento individual, nem uma maçã ou uma amora, por exemplo. Quando eu penso numa carga glicêmica baixa, né? Posso optar por amora, maçã, grão de bico, abacaxi, pera, morango, uva, feijão, feijão branco e aveia. Aí eu vou para uma carga média, por exemplo, aí eu penso na batata inglesa, na baroa, na banana, no macarrão integral, no pão integral, no arroz integral. O integral, por quê? Porque o integral tem fibra. E quando o alimento tem fibra, a absorção dele é mais lenta. Então, o que acontece? Nós não temos o pico glicêmico. E quando a carga alta, né? Aí entra o arroz branco, a batata frita, o chocolate ao leite, o açúcar, as massas. Quando a gente olha para o chocolate com intensidade acima de 70%, aí sim é um chocolate com intensidade alta de cacau, ele entra lá no índice glicêmico médio ou baixo, né, consumindo uma porção pequena, né, que é o controle também do que nós comemos, né, quem come pouco come de tudo. E quando a gente olha para a carga, né, a soma do nosso alimento, de tudo que a gente consumiu durante o dia ou naquela refeição, para ser uma carga pequena, baixa, tem que ser até 80 somados. Média, de 81 a 119. Maior do que 120, aí nós já vamos estar numa carga glicêmica alta, que é onde acontece o pico insulínico, que pode ocasionar, né, aumentar a inflamação do corpo, assim como o ganho de peso. E como eu posso controlar essa ingesta? É quando a gente insere nas nossas refeições as proteínas, que são as carnes, né? Os ovos, os whey, iogurte, para quem é vegetariano, tofu, quinoa, ervilha, grão de bico, lentilha, feijão, nozes, castanhas. E para quem come carne, né, o frango, o peixe, a carne vermelha, então, temos aí várias opções de proteínas e quais os benefícios de consumir proteína? Para quem está à procura de emagrecimento, ela traz saciedade, ela retarda o esvaziamento gástrico rápido, assim como ajuda no processo digestivo, que fica mais lento e eficiente. Então, ele fica lento, então ele diminui, né, aumenta o tempo de
digestibilidade, e assim ajuda ao pico glicêmico também não subir tão rápido. Ajuda no suporte imunológico, na construção de massa magra, que vale ouro, né? Todos sabem quanto é difícil a gente ganhar massa magra, então, assim, as proteínas são ali esse aporte, essa ajuda para a construção de massa muscular, né? Essas proteínas precisam estar incluídas, pelo menos, nas duas principais refeições, que é o almoço e o jantar. Mas o ideal é a gente distribuir as proteínas, né, nas nossas quatro principais refeições, que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Pensando em jantar, né, sempre jantar até no máximo às 19 horas, para que você consiga ter um sono de qualidade, o seu estômago possa processar, fazer a digestão, né, bem num tempo preciso até você dormir, até para ajudar também nesse processo de emagrecimento, isso é muito importante. Estipular horários é essencial, que é onde a gente entra na crononutrição, né? Estipular o horário de você acordar, de você dormir, priorizar um sono de qualidade entre 7 a 8 horas de sono por noite ou por dia, não sei qual que é o seu ciclo circadiano, porque dormir bem ajuda a gente na construção dos nossos músculos, no controle de peso, na nossa saúde, na produção hormonal, no sistema imunológico. Então, tudo acontece durante o sono à noite. Podemos inserir aí nessa rotina nossa saudável durante o dia os fitoquímicos através dos chás com bioativos, antioxidantes, né, ajudando aí no nosso sistema imunológico. Os shots, no meu caso, eu consumo shots, né, na parte da manhã, é, de, em jejum, né, então eu já olho para os fitoquímicos, né, de maneiras que me ajude nesse protocolo inflamatório, né, então estou sempre com cúrcuma, gengibre, tem dia que é guaraná para ajudar na disposição, o própolis, o vinagre de maçã orgânico, né, para ajudar aí no controle do colesterol. Então, nós temos tantos ingredientes, né, nesse mundo da nossa alimentação que nos ajudam de forma precisa a nossa saúde, a construir essa rotina mais saudável e que não são alimentos, né, que às vezes a gente acha assim, é difícil de consumir, é difícil de viver dessa forma. Então, assim, são situações e rotinas que você vai construir na sua vida e que você vai aprender e vai começar a gostar e vai ver que vai te fazer bem. É lógico que você não vai ficar a vida inteira restringindo, né? Se você fizer 80 a 90%, né, da sua rotina de forma mais saudável, sair de vez em quando, uma vez por semana ou duas vezes por mês, não vai te matar. Então, isso não quer dizer que eu não como nada que tem açúcar, eu como. Gosto de chocolate, não vou ser hipócrita de falar, eu amo bolo, gente, eu sou apaixonada com bolo. E foi uma das coisas que eu quis aprender com urgência a fazer, tanto low carb quanto o funcional, o sem glúten, né? Porque no meu processo de remissão foi essencial buscar alimentos sem glúten, sem leite, sem açúcar, né? Porque esse processo é um processo longo, que não é da noite para o dia, mas que é necessário que a gente tenha paciência para alcançar. Então, hoje, nessa data, né, já tem 4 anos que eu não tomo mais hormônio para o hipotireoidismo e também vivo ainda em remissão da artrite reumatoide. Mas a gente precisa viver esse processo com calma, com dedicação, não se cobrar demais achando que você tem que mudar de uma hora para outra, ir inserindo esses hábitos de forma pontual, né? Hoje eu vou fazer um preparo de forma mais saudável, vou cozinhar excluindo os temperos industrializados,
ou vou procurar uma fonte de gordura melhor para eu preparar a minha comida. Então, é assim, é aos poucos, tá? Eu vou deixar um convite aqui para vocês também, para ajudar vocês nessa caminhada de criação de hábitos saudáveis, né? Aprender a viver dessa forma, né? Eu tenho uma comunidade que chama Clube Rotina Saudável. Esse Clube Rotina Saudável tem esse foco em direcionar mulheres que queiram aprender, que queiram criar hábitos saudáveis para inserir na sua rotina, de forma leve, sem cobrança, e não só a alimentação, mas também rotina. Saber entender você por dentro. Saber buscar aquilo que te faz bem, sem tanta cobrança. Porque quanto mais nós nos cobramos, mais nós desanimamos. Então, é um ambiente onde vai te impulsionar a encontrar o seu caminho, a criar hábitos que virem rotina. Então, eu deixo aqui o convite para vocês. Se fizer sentido para vocês, eu terei maior prazer em recebê-las dentro do Clube Rotina Saudável. Muito obrigada pela atenção de vocês. Me sigam lá no Instagram, Conceição Lima. Dentro do meu perfil já tem muita coisa sobre alimentação saudável que vai te auxiliar e vai te ajudar. Também posto um pouco da minha rotina no dia a dia, muito simples, muito próxima da realidade de cada uma, tá bom? Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma. Façam um bom dia ou uma boa noite.